Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Beleza. Então é isso, meus amigos. Dia de exercício, dia onde eu vou precisar bastante aí do Vagnão e vou precisar bastante do Marcos. Beleza? Para vocês? Tranquilo? Beleza. Então tá bom. Sim. Então, meu amigo, o exercício que eu quero que você faça é: você vai criar uma instância de uma classe chamada bolo. E nessa classe chamada bolo, ela vai ter algumas características. Características essas que eu vou colocar aqui para mim e passar para você. Esse bolo, Posso abrir já um projeto aqui, Danilo? pode abrir. Você pode criar um projeto aí console, tá bom? Cadê o meu console? Aí você tem aí ó, o console do framework.net. É só você escrever lá em cima, ali no pesquisar, console. Ali, ó. Aí, coloca aí, console. Aí. Dá um enter. Aí, ó. Aí você tem ali, ó, .NET Core Console, pode ser essa. E aí você tem Pode ser essa? Pode ser. É linguagem C Sharp, clica nela. E aí você muda ali embaixo ali, ó. Pode colocar Exercício? ou desafio 21 dias, pode ser. Desafio 21 dias. E aí a gente vai fazer tudo aí nesse environment aí. Tá bom? Tá. Boa. Isso aí. Aí, garoto. É isso aí. E aí, cara, a gente vai ter aqui algumas características aqui, ó. Peso. A gente vai ter o tamanho. A gente vai ter tá bom. E a gente vai ter aqui var, a gente vai ter alterar, vai ter aqui. Tá bom, pode ser. Tem que criar outro arquivo, certo, Danilo? Isso. Aí você vai fazer o seguinte, você vai criar um arquivo aí, né, chamado receita. Receita, só receita. Tá, novo item, né, Danilo, aqui, né? Isso, novo item, e aí você tem ali ó, embaixo ali, ó, class. Último item ali, ó, class. Class. Isso. Então você vai fazer aí uma classe chamada receita, e essa classe ela vai ter três propriedades, né? Peso, tamanho e preço, e ela vai ter dois métodos, um salvar e outro mostrar. Vai lá. Vamos. Isso. Classe receita. Ok. Boa. Cadê você? Tá. Isso aí. Então ela tem três. Foi um construtor. Tá. Então vamos lá. Posso começar? Uhum. Vou tentar aqui. Vamos lá. Manda ver. Manda ver. Enquanto isso, eu aqui vou criando em TypeScript também. Tamanho, peso e preço. Isso. Deu uma travada, mas acho que eu vou. Feite. Fiz errado aqui. Tá. Boa. Continua aí, tá? Tudo bem? Tá fazendo.
Quando você terminar, você vai revisar e aí a gente vai pegar e vai dar uma olhada. O pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho mais a sua fonte. Fala para mim como é que eu... Ah, é isso. Isso, Veja se ficou bom. ficou bom? É isso aí. Ficou bom? Boa. Tamanho, peso, preço. Aí o Douglas está falando aqui, ó. Este mal eu não pego mais. Ficar preso em somente uma ferramenta. Temos que ampliar nossos horizontes. Fica a dica. É isso aí. Muito bem, Douglas. Tamo junto, cara. Parabéns. A Ana aqui, ó. A imagem tá ruim. Acho que agora você já deve ter aumentado aí. Legal. Boa. Falando que eu vou ajustando. Pessoal, deixa nos comentários aqui se o Zoom estiver bom, tá bom? Para vocês me avisem, por favor. Show. Boa, boa. Tá bom, agora eles estão enxergando aí, legal. Eu travei no método aqui, peraí. Privé... Vai lá. Tá com dúvida na sintaxe? Void, acho que é isso, né? Salvar. Tudo bem, você está criando ele void sem retorno, né? Lembra Isso. no C Sharp, quando você cria um método void, você está criando um método que ele não vai retornar nada na sua assinatura, tá bom? Então, É isso mesmo. como que utiliza, o que é funções em C Sharp, você pode entrar no site do Torne-se um Programador e lá você tem uma aula exclusiva sobre funções, tá bom? Depois eu mostro para vocês como é que vocês entram aí. Mas é só entrar no www.tornesumprogramador.com.br. Lá você clica no curso de C Sharp e lá tem uma aula de funções, tá bom? Só entrar lá, clicar e assistir para vocês entenderem. Beleza, vai lá. Eu dei uma olhada, mas sabe como que é? A pressão travou. Não, mas eu sei como é que é, não se preocupa não. Eu acho que tem que ser minúsculo, né? Mostrar... Não, o ideal aí no C Sharp é você usar o Pascal Case, tá? O C Sharp ele tem esse padrão aí. Então, sempre a primeira maiúscula, a segunda maiúscula. Tá. Isso aí. Entendi. Eu utilizo o Camel Case, né? Ou seja, a letra menor no começo, quando eu estou utilizando variável privada, tá bom? Mas aqui, construtor precisa? Não precisa, não precisa. E aí você vai fazer isso, obviamente, né? Redefinir a sua classe. E depois que você definiu a sua classe, você vai criar uma instância de 3 bolos. Um bolo de chocolate, um bolo de morango e um bolo de, sei lá, cereja. Tá bom? Tá, deixa eu ver se está tudo certo. O salvar e o mostrar vai ter alguma utilidade agora? Por enquanto, não. Por enquanto, você não precisa fazer nada, não. Depois a gente vai programar ele, tá bom? Mas vai lá. Deixa eu ver se falta... Acho que não falta nada na classe para eu começar a instanciar, né? Acho que tá ok. Isso aí. Eu não vou dar muita dica aqui, não. O exercício você que tem que... Eu vou lá, vamos lá. No programa. Posso mandar bala aqui no main, né? Então... Bolo. Vamos lá. Eu acho que é aceita. Pessoal, uma coisa importante. Chocolate. Vocês que estão em casa aí, ó, já vão fazendo exercício também, tá bom? Para que vocês possam já ir fixando, tá? Todos vocês aí que estão comigo, vai fazendo exercício aí. Danilo, eu podia fazer um construtor que eu já conseguisse colocar aqui, né? Os dados do peso, tamanho e preço, né? Mas isso... Calma lá. Isso daí ainda não falei sobre construtor, então segura. Vamos tá bom. fazer da instância. Então, o chocolate... Ponto. Já sei onde eu errei. Isso aí. Já sei. Vamos lá. Não é private. Isso. Muito bem. Só pôr na mão na massa, né? Para descobrir. Exatamente. E o legal disso tudo é, você colocando a mão na massa, os outros vão vendo como você está fazendo para entender e não cometer os mesmos erros que você. Entendeu? Isso que é o mais legal desses desafios assim, é justamente porque você começa a fazer e o mesmo erro que você tem é o mesmo que vários acabam tendo também, que estão no início. Verdade. Bom, eu coloquei como decimal, então eu posso pôr
Assim, né? 1 quilo, por exemplo. Bom, tem coisa errada aqui. Exatamente. Peso decimal. Isso, ó, vamos lá. Ah, é o ponto. Isso. Toda linguagem de programação, gente, ela utiliza a linguagem americana ali, né? O inglês, para poder fazer o seu código, né? Então, se você estiver programando em qualquer instância ou qualquer tipo de linguagem, se você tentar colocar um preço com vírgula, ele não vai reconhecer, tá bom? Então, tudo Mas que... ali, Pode falar, vai lá. ali seria o que para eu colocar o decimal aqui? Eu tenho que colocar, porque vírgula não deu, então ponto também não daria. Eu Daria. quero 1,5 kg. É porque você colocou ali como o seu peso. Deixa eu ver como é que está a declaração do seu peso. Vai lá. Seu peso está como decimal, né? Deixa ele como É, float. Deixa ele como float. float. Ok. Aí você vai conseguir usar, tá? Então, gente, lembrando que toda vez que você está usando um ponto flutuante, ou seja, algo que é um number, né? Você declara ele como float para que você possa utilizar, tá bom? Em algumas ocasiões vocês podem deixar o double também, tudo, né? Mas lembrando que quando você está fazendo ali um sistema ou qualquer linguagem de programação, você precisa necessariamente saber que se você colocar vírgula, ele não vai reconhecer. Então você tem que escrever tudo da maneira como a linguagem americana faz, tá? Então, por exemplo, não tem acento, né? Não tem C cedilha nas variáveis que você vai criar e tudo mais, e também não tem vírgula, né? Ou seja, quando você vai definir um número, você coloca ponto e não vírgula, beleza? Show. Manda ver, gente. Deu um probleminha aqui, ó, tá vendo? Que eu coloquei float, Uhum. mas eu não consegui colocar o vírgula 1,5 kg, por exemplo. Por quê? Show. Float, float. Você estava digitando e eu estava explicando exatamente isso. Vamos lá. Toda vez que você está programando, você não pode colocar Aí, algo no brasileiro, né? Ou seja, assim, colocar ali como inglês, tá? O seu peso, ele está dando aí como... Coloca o mouse em cima deste erro e deixa ele mostrar para a gente. Olha lá. Ó. double. Double para o número. Você não salvou? Deixa eu ver. O float. Literal. Representando o número não está convertendo. Tipo, use F. Tá. Volta lá de novo na sua classe. Volta. Coloca double, que é melhor? Não, deveria ser float, também poderia funcionar. Volta lá de novo. Ué, deixa eu ver uma coisa. Colocar um F, que é isso? Ah, Opa! exato, exato, exato. Tá como float. Coloca double lá para mim também. Melhor, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer, professor, o que é melhor ou o que o senhor usa? Não vi nada conclusivo nesse sentido. Se é melhor usar double, se é melhor usar float, para Depende do... valores assim que não exigem muitas casas decimais, entendeu? Tipo, peso ou dinheiro. O double ele é maior do que o float. Entendeu? Então, dependendo do tamanho, se você vai mexer com múltiplos milhares, o double ele vai ser melhor para você. Se você vai mexer com os números menores, o float vai ser melhor para você. Então, depende do tamanho da quantidade de caracteres que você vai colocar nessa variável. Entendeu? Ok. Show. Isso. Beleza. Normalmente, que depende muito da aplicação, tá? Mas normalmente a gente utiliza float ou double nessas ocasiões, mas depende muito da aplicação mesmo, no geral, tá? Legal. Vamos lá, vocês estão criando aí. Vou criar umas 3 instâncias aqui. Só que aqui eu não preciso... É isso aí, ó. A galera toda ajudando aqui, ó. Coloca o M, coloca o F, né, do float aí, ó. Ah, sim. Eu coloquei double aqui e funcionou. É isso aí, ó. Decimal, coloca o M, olha lá, para decimal coloca o M. É isso aí, a galera toda aqui colaborando também. Manda ver.
Tá certo o raciocínio? Deixa eu dar uma olhada no seu raciocínio. Eu também estou fazendo por aqui. Você quer que cria... É Bom, isso aí. aqui que eu criei. Perfeito, perfeito. Então tá bom. Pode parar por aí. Legal. O que você fez aí, então? Boa. O que você fez aí? Você criou, então, 3 instâncias, né? Um bolo de... Ai, vou colocar o nome do bolo, né? O bolo de... errei. Aí, vai lá. Coloca também. Desculpa. Opa, tranquilo. Depois você precisa, eu sei que tem uma forma aqui de alterar tudo de uma vez, né? Você marca tudo, ele altera, ele cola tudo, né, de uma vez só, né? Mas depois eu pronto. Beleza. Acho que Cadê? deu. Faltou... Não, faltou o nome aí, né? Ainda, né? Você tem o Pera, abacaxi, preço, chocolate, tamanho. Faltou o nome. morango. Não, é que, legal. Você está colocando o nome na variável, né? De chocolate e etc. Mas seria legal também você ter uma propriedade nome dessa sua classe receita para você ter o nome do tipo de receita dentro da instância da sua classe. Tá bom? Tá. Quer que eu altere ou você... Não, pode alterar. Pode alterar. Você tem que ter aí uma propriedade nome também. Olha lá. A declaração da propriedade está certo? É minúsculo, né? Normalmente em C# você utiliza Pascal Case, então coloca aí como Então é maiúsculo. maiúsculo. Isso é um padrão de codificação que a Microsoft acaba utilizando, tá? Então, em alguns casos, vocês vão ver esse padrão, inclusive no TypeScript, né? Que a Microsoft também foi uma das responsáveis por criar o TypeScript. Então, normalmente em JavaScript você não vê esse tipo de padrão. JavaScript utiliza como se fosse lá do Java, né? O Camel Case. Desculpa, o Pascal Case ali, né? O minúsculo. Mas lá no TypeScript, em algumas ocasiões, por ter vários tipos de tipagem, etc., você vai acabar vendo ali um código muito parecido com o C# também, tá? Mas olha lá, continua aí. Para ser menos forte. Perfeito. Estou finalizando aqui. Beleza. E eu também estou fazendo o meu aqui. Meu programa aqui. Eu vou criar essas instâncias. Eu vou dar um comando. Chocolate. Morango. Abacaxi. Salvei. Eu vou usar aqui também, no meu caso, o receita. Tá certo, né, Danilo? Criei 3 instâncias. Uhum. Depois a gente vai usar o salvar para fazer armazenar elas, não é isso? Exato, exatamente. Tá bom, beleza. Então, você já fez as suas 3 instâncias aí, eu estou fazendo ela aqui também. E o Vagnão aí também deve estar fazendo o dele. Então, ó, vamos lá. Só voltando aí para explicar para a galera o que você está fazendo, né? Bolo de chocolate. Estou fazendo o meu aqui também. Tá, agora eu vou parar aqui. Legal. Então, mostrando aí para a galera o que você está fazendo o que você fez? Você criou uma receita de bolo, né? Receita comum. E nessa receita você colocou algumas propriedades públicas. Você viu hoje que se você colocar essas propriedades como privada, na hora que você for criar uma instância de uma classe, você não vai ter acesso, então, a essas propriedades. Então, é bem importante você saber que, se você quer ter acesso às propriedades, ou seja, dados de entrada para dentro da sua classe, você precisa, então, colocá-las como pública. Lembrando que uma variável, ou seja, uma propriedade de uma classe,
São dados que você está abrindo portas da instância da sua classe para injetar dados para dentro do seu escopo, ou seja, para dentro da sua classe armazenada. Então, tudo isso que o Marcos criou, ou seja, o peso, o tamanho, o preço, o nome, são dados de entrada, variável de entrada que está entrando dentro desta instância que você acabou de criar. No caso dele, ele tem uma instância chocolate, tem uma instância morango, tem uma instância abacaxi, né? E nessa instância ele está injetando características dessa classe que ele fez aí. E aí, com essas características dentro, encapsulado dentro da sua classe, você consegue utilizar funções para mostrar, usar, fazer qualquer tipo de ação dentro desses dados que foram armazenados dentro deste objeto, tá bom? Então, quando você cria uma instância, você acaba criando um objeto. A receita, a classe, é só a receita e quando você dá um new, você criou, então, um objeto para você conseguir trabalhar, tá bom? Tá claro isso para todo mundo, gente? Claro. Na instância de bolo, abacaxi, está referenciando morango no atributo nome. Deixa eu ver aqui. Chocolate, morango. Obrigado. Boa. Aí, ó. Abacaxi. Obrigado. Tá de olho. Isso aí. Todo mundo. Muito obrigado. Aqui ao mesmo tempo, ó.